Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu aqui com o jornalista Tarlá. Tudo bem, Tarlá? Tudo bom, senhor? Tudo bem. E nós vamos falar com o vereador Marcos Papa, tudo bem? Tudo bom, Sérgio, e você? Tudo bem. Dizem que o Papa é pop. E o Marcos Papa é pop também? Uma canção da década de 80, né? 80, 90. Ó, não sei, né? A gente trabalha e a população que está reconhecendo isso, eu estou muito feliz. Antes de nós entrarmos na política, já que eu falei que o seu Papa é pop, fala um pouquinho de você. Quem que é o Marcos Papa? A gente fala tanto de política, às vezes a gente acaba não falando do Marcos Papa. Eu vou começar com isso. Quem é o Marcos Papa, que a gente vê lá na tribuna tão incisivo e tal, mas tão sorridente assim quando fala com a gente? Quem é o Papa? Profissionalmente, o Marcos Papa é um especialista em canais de distribuição. Eu trabalhei na área de vendas e marketing de grandes empresas nacionais, multinacionais, dentre elas a Tigre, a Duracell, a Gillette do Brasil, e me especializei em construção de políticas comerciais. Então, é a minha especialidade, construção de políticas comerciais, treinamento de empresas, de equipes de vendas e canais de distribuição. A empresa ela vai escolher se ela quer vender mais no varejo, mais no atacado, mais como distribuidor, se ela quer ter um operador logístico, como que ela quer fazer a operação comercial dela até a porta do cliente. Esse é o Marcos Papa profissional, especialista. Depois, profissionalmente, vivi aquela experiência no Parque Tecnológico, que é uma realidade hoje em Ribeirão Preto. Parece um sonho que não ia se realizar, mas se realizou. Foram 8 anos. Foi quando eu tive uma experiência na administração pública, costurando aquele convênio, Prefeitura de Ribeirão Preto, Governo de São Paulo e USP, para que nós tivéssemos hoje o Parque Tecnológico aqui em Ribeirão Preto, que é uma notícia muito boa, né? A gente fala tanto em problema, mas Ribeirão Preto apresentou uma notícia boa para Ribeirão Preto e para o Brasil, que é a existência desse parque, que vai permitir, que já está permitindo, com que uma parte significativa de uma mão de obra muito especializada, que se forma aqui nas nossas universidades, na USP, em todas as universidades de Ribeirão Preto, é que o parque fica lá dentro da USP, né, do campus da USP, mas que essa mão de obra fique em Ribeirão Preto. Eu conheci Sérgio Tarlá, eu conheci os parques tecnológicos da Carolina do Norte até o Vale do Silício, onde está lá a sede do Google, a sede da Microsoft, de grandes empresas da área de informática, de tecnologia da informação. Fiz seminários na Universidade de Stanford nessa área e vi brasileiros trabalhando lá. Brasileiros com título de mestrado, doutorado no Brasil, porém trabalhando lá. E a resposta sempre era: Papa, eu vim para cá porque lá não tem mão de obra, não tem oportunidade de trabalho para uma mão de obra tão qualificada quanto a minha. Agora Ribeirão Preto já deu uma resposta a isso, o nosso parque tecnológico supera, é uma realidade. Então o Marcos Papa profissional é esse especialista em canais de distribuição, em marketing e vendas, e essa experiência na administração pública que me trouxe muita alegria. Paralelo à minha carreira de executivo, eu sempre tive uma presença no terceiro setor muito forte, pelo fato de que o meu tio-avô, o Sr. José Papa, fundou a Unificação Kardecista de Ribeirão Preto em 1926. Em maio do ano que vem fazemos 90 anos. A Unificação Kardecista surgiu da fusão do Albergue Apóstolo Paulo, que depois virou o Ginásio Apóstolo Paulo lá nos Campos Elíseos, que muitos chamam de Ginásio dos Pobres. Com o passar do tempo, o seu Papa construiu a creche Vovó Meca no Geraldo de Carvalho e o ginásio Apóstolo Paulo foi alugado. Só que agora eu estou retomando o ginásio Apóstolo Paulo para a comunidade. É um compromisso com a vida que eu tinha e que felizmente, por força de um grupo grande de amigos, de um projeto muito bem elaborado, nós estamos conseguindo retomar o ginásio Apóstolo Paulo. Esse é o Marcos Papa. É o Marcos Papa que a cidade conheceu e que agora conhece através do mandato. Que eu costumo dizer, o meu mandato é apenas um vetor do meu trabalho público, que já tem 30 anos em Ribeirão. Ok, agora eu já amaciei, tá lá. Agora você pode... entendeu? Agora é com você. O senhor estava falando agora um pouco de compromissos, né? Dos compromissos do Marcos Papa. Um dos compromissos do Marcos Papa é a sustentabilidade, a gente sabe disso. Recentemente eu vi o senhor entrelaçando parto humanizado com sustentabilidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente queria saber. E se a medicina tem sido negligente em relação a isso. A questão alto índice de cesárea no Brasil, pouco parto normal.
Isso. Agora você foi no ponto chave. O Brasil, ele tem um índice de cesariana muito superior ao de parto normal. Ribeirão Preto, esse índice é maior ainda. Nos países desenvolvidos, você tem muito mais partos normais, partos naturais e menos cesariana. A intenção de criar essa lei surgiu de um grupo da sociedade civil, de várias ONGs, de várias ONGs, de vários coletivos que lidam na área de humanização do parto e que trabalham para inverter essa estatística. Agora, você não inverte essa estatística da noite para o dia. É todo um trabalho cultural que não dá para dizer, afirmar assim, categoricamente que existe uma negligência por parte dos profissionais da área da medicina, mas que existe uma cultura que nós precisamos transformar. Essa cultura cronológica que não coloca a mãe como centro daquele momento do parto, isso nós precisamos mudar. Nós precisamos devolver para a mãe o protagonismo do momento no qual o seu filho vai nascer. Não é assim, né? Os médicos... A mãe perdeu o protagonismo porque o dinheiro ganhou mais atenção? É uma tese que nós estamos estudando, mas é difícil de você comprovar e apontar o dedo, acusar. Então, ao invés de procurarmos esse caminho, nós já procuramos chamar esses profissionais e dizer, olha, nós precisamos fazer aquele caminho, porque no mundo desenvolvido nós temos uma situação que prevalece o protagonismo da mãe na hora do parto. E por que sustentabilidade tem a ver com isso? Porque é cientificamente provado que a criança que nasce de um parto natural, essa criança tem mais saúde, ela tem uma imunidade melhor, ela tem questões emocionais mais equilibradas e, portanto, se você tem um ser humano que nasce mais humanizado, porque aquele parto foi normal, foi natural, essa mãe foi respeitada no seu desejo de ter um parto natural, você tem uma cena natural. Nós precisamos devolver para nós mesmos, lembrando que o parto é o início da nossa vida. Nós chegamos por esse mundo, nós chegamos nesse mundo pelo parto, não é? Então, quanto mais nós caminharmos no sentido do parto natural, nós estamos caminhando para aquilo que a vida nos deu de verdade. Nós modificamos aquele momento do parto por uma necessidade dos dias de hoje. É econômica, é cultural com relação aos profissionais da saúde, é um somatório, uma somatória desses fatores. Aprendi que sim, está lá. Agora, que bom que é o trabalho político, que escuta os técnicos, no caso os médicos, as doulas, os enfermeiros, os profissionais de saúde, escuta os técnicos e age politicamente, criando a lei do Pacto pela Humanização do Parto em Ribeirão Preto, que envolveu e está envolvendo todos esses coletivos que lidam nessa área e também os médicos que fazem cesarianas, mas que querem formar uma nova cultura para poder agir com mais segurança na condução da gestação até o parto. No meio desse trabalho, descobrimos que as mulheres sofrem violência psicológica e até física para ser induzida ao parto com cesariana. E descobrimos, pior ainda, que a mulher pobre sofre mais e a mulher pobre e negra sofre horrores. Então precisa sim haver uma ampla conscientização dos profissionais da saúde para que nós caminhemos na direção do parto natural. Por isso criamos o Pacto pela Humanização do Parto. E fechando, por que sustentabilidade? Sustentabilidade, às vezes as pessoas acham que é só meio ambiente. Não é só meio ambiente, é meio ambiente também. Mas a ação sustentável, o projeto sustentável, a administração sustentável, a gestão sustentável é aquela que considera se ambientalmente aquele projeto está correto, se ele é economicamente viável e se ele é socialmente justo. Esses são os três principais pilares. E depois vem saúde, educação, toda uma série de pilares que compõem a questão da sustentabilidade. Muitos projetos socialistas, projetos de esquerda, eles sucumbem porque eles não levam em consideração os critérios da sustentabilidade, os pilares da sustentabilidade. Você percebe que às vezes até de boa intenção a pessoa faz um projeto que é socialmente justo, mas é economicamente inviável. Percebe? Ele é ambientalmente correto, mas ele é economicamente inviável. Ou ele é economicamente viável, mas ambientalmente errado, como é o caso da usina de Belo Monte, né, que nós dizíamos que traria problema e agora está lá.
licenciamento ambiental dado na marra, né? Por força, por determinação da então ministra de Energias Dilma Rousseff, que hoje ocupa a presidência e afunda o nosso país numa recessão com inflação. Agora está lá o resultado de um licenciamento ambiental mal feito. O Ministério Público Federal ajuizou 58 ações civis contra as obras em Belo Monte. O que vai acontecer? Como a justiça é demorada, essas ações vão transcorrer, a obra vai terminar e depois vai falar o quê? Vai mandar demolir Belo Monte? Só que o impacto está lá. Violência, morte, um impacto social naquela comunidade que tinha 2.000 habitantes passou a ter 50 mil. Então você está tendo tráfico de drogas, prostituição, miséria, violência. Comunidades quilombolas sem emprego. Quando a maré está baixa, não tem o que pescar, vai ter que colocar mais pescador no Bolsa Pesca. Aliás, saiu a semana passada um escândalo do Bolsa Pesca. Mais para frente a gente comenta aqui no programa. Então por isso que tem a ver com sustentabilidade, tem que haver um equilíbrio. Não há outra forma de avançarmos no mundo hoje, a não ser considerando os critérios de sustentabilidade. Do contrário, o projeto pode ser socialmente justo, mas se ele for ambientalmente inadequado, ele vai sucumbir por aí. Se ele for ambientalmente adequado, mas socialmente injusto, vai sucumbir. Se ele tiver os dois, mas não for economicamente viável, vai sucumbir. A humanidade tem uma chance de seguir em frente através do desenvolvimento, que é o desenvolvimento sustentável. Ainda na esteira da humanização, há uns meses atrás o senhor apresentou um projeto de lei que falava sobre a proibição em relação à amamentação. Quando a mãe tivesse um estabelecimento, lugar público, ninguém poderia impedi-la de fazer ali a amamentação, de amamentar a sua criança. Esse projeto ele foi negado na prefeitura. Eu queria saber os rumos desse projeto. Muito bem lembrado. Pior que tem que fazer uma lei dessa é ela ser negada, né? Você vê, é uma lei que nem precisava a gente fazer. Sim, não, pior do que isso. Mas assim, a empresa orientou mal um funcionário que constrangeu uma mãe que estava amamentando. Ele constrangeu essa mãe a se retirar dali para amamentar num outro lugar. O funcionário estava muito mal orientado, ele só cumpriu uma ordem. Por isso fizemos a lei, para que isso não acontecesse mais. A prefeita foi muito infeliz em vetar a lei, mas creio que ela percebeu a infelicidade, porque em seguida nós aqui derrubamos o veto dela, nós derrubamos o veto e agora a lei está em vigor. No Ribeirão Preto não pode mais um estabelecimento comercial, qualquer tipo de estabelecimento, né, constranger uma mãe à amamentação. De novo, porque tem a ver com sustentabilidade? Porque tem a ver com saúde. Também é provado que essa criança que é amamentada, ela também tem uma imunidade melhor, ela tem um equilíbrio emocional melhor, ela tem uma saúde muito melhor, né? Os benefícios para o bebê que recebe a amamentação, eles são inumeráveis. Então o gesto da amamentação, além da questão da saúde do bebê, é um momento de troca muito intensa, de amor entre a mãe e aquele filho que nasceu. É um período que nunca mais a mãe vai ter, porque o período de amamentação, ele vai até, na melhor das hipóteses, e é o desejável, ele vai até 2 anos, mas a maioria amamenta até 1 ano. Tá muito bom, só que é um tempo que não volta mais. Então aqueles benefícios para a saúde daquela criança não tem mais como repor. E aquele momento divino de uma troca de afeto, de amor, de carinho da mãe com o seu filho, também não tem como voltar mais, porque a gente cresce, né? Então fizemos ali. Hoje é uma realidade em Ribeirão Preto, mas de novo, foi fruto da participação intensa da sociedade civil que milita nessa área, de mães que militam nessa área. Aliás, quando derrubamos o veto aqui, as mães estiveram aqui fazendo um protesto, né? Fazendo um mamaço aqui na Câmara, foi muito bom, sensibilizou os colegas vereadores e chamou a atenção da população de Ribeirão Preto para a questão da amamentação. Sempre que falamos dos benefícios da amamentação, nós estamos fazendo um bem para a sociedade como um todo. Vereador, os senhores votaram uma lei aí, pelo menos estava lendo no jornal hoje, não tive tempo de ler tudo, mas sobre o vereador que não ficar na sessão, que é a famosa obstrução, ser multado. Mas isso não é uma ferramenta que é usada em todo o país, se certo ou errado, é uma ferramenta usada inclusive na Câmara Federal. A Câmara de Ribeirão Preto está inovando ou está dando um tiro no pé? Porque hoje a oposição não quer isso, ok. Mas e amanhã, se for situação?
Então, você percebe que não só a oposição, mas todos os vereadores votaram favoravelmente. Eu classifico esse projeto, Sérgio. Por isso que eu estou perguntando, Com é uma muita inovação clareza. ou o que é? Eu francamente acho que é um projeto inútil. Com todo respeito ao vereador que propôs o projeto, por que ele é inútil? Não, nem estamos citando o vereador, só Sim. estamos citando o fato. Eu considero inútil pelo seguinte: se você tem. Aqui nós não podemos confundir a Câmara de Vereadores com uma repartição pública, né? A avaliação do mandato do vereador, a produtividade do vereador, ela não se dá numa presença maciça, né? Que ele não possa fazer uso de uma manobra regimental de se ausentar. Sim. Teve um momento... Para que as pessoas entendam, vereador, eu gostaria que até que o senhor falasse sobre isso. Porque muita gente não sabe o que é essa manobra regimental, que isso é legal, que é uma coisa que se faz em todo o país, até para se ganhar tempo, não é uma coisa, não quero trabalhar. Não é isso. Não é isso, só para ficar bem fácil o telespectador entender. O projeto de lei você pode votar sim, não e se abster. No entanto, você tem mais uma possibilidade. Quando você não considera aquele projeto bom, você simplesmente não vota. É um procedimento parlamentar normal. Você está lá, mas você não vai votar porque é uma ferramenta. Nós fizemos isso. Eu não me lembro agora o incidente que teve, que o presidente não quis passar a palavra para o líder da oposição. Eu não me lembro qual foi a causa. E eu disse, presidente, então nesse caso a oposição se retira e está de protesto. Naquele momento aconteceu isso e nós nos retiramos, inclusive o vereador propositor do projeto, naquele momento. Então eu considero inútil pelo seguinte, se você vai fazer a manobra de você abandonar o plenário regimentalmente, porque você acha que aquele projeto vai prejudicar a população, é legítimo que o faça. Se a base governista está fazendo uma manobra de abandonar o plenário porque aquilo vai beneficiar o governo, mas vai prejudicar a população, a base governista que apanhe por causa disso. É uma escolha de estratégia. Sim, é uma estratégia. Não é? Então eu acho que foi uma amarração do ponto de vista da riqueza, da fecundidade do mandato parlamentar, eu entendo que foi inútil. Agora, os colegas resolveram prestigiar o projeto do colega. Caminhamos nesse sentido. Digamos que o mérito, ou seja, no fundo, quer se dar uma imagem para a população que, não, nós estamos aqui para trabalhar, então nós vamos aceitar isso, porque é beleza. Mas, por um outro lado, é uma ferramenta do parlamentar isso, dos partidos. Eu concordo. Perdemos essa ferramenta, eu acho que esse projeto foi inútil, mas, de novo, os colegas resolveram prestigiar, os colegas vereadores resolveram prestigiar o colega que propôs o projeto. Então, como foi uma decisão da maioria, uma decisão até por unanimidade, nós resolvemos prestigiar o projeto do colega. Agora, mas eu repito, entendo que é um projeto inútil. Agora a ferramenta que restou é a abstenção, né? Então, sobrou a ferramenta da abstenção. E sobrou também a possibilidade de você dizer ao presidente que você não está votando porque você não concorda com aquela matéria. Isso não é considerado ausência. Você vai poder fazer como se você abandonasse o plenário, mas você vai poder dizer que não está votando, o presidente está vendo você ali. Então criou-se, na verdade, uma burocracia, burocratizou-se um procedimento parlamentar que é natural. Que era simples, né? Na verdade, vai poder continuar não votando. Vai poder continuar não votando desde que o líder da oposição ou da situação se comunique com o presidente dizendo, olha, não estamos votando porque não concordamos com esse procedimento. Ou seja, vamos usar o termo correto, vai poder continuar fazendo a obstrução. Só que de uma outra forma. Por isso que eu entendo que o projeto é inútil. Mas, de novo, houve um consenso que os colegas queriam prestigiar o projeto do colega que apresentou, tomamos a iniciativa. Acho que o colega que apresentou vê méritos no trabalho dele, não sou eu que vou apresentar demérito. Mas, no meu entendimento, tanto situação quanto oposição, a população tem que olhar o porquê daquele não, o porquê daquele sim e o porquê da obstrução. Obstruiu para favorecer uma matéria do governo que prejudica a população vai criticar a atuação parlamentar. Não, obstruiu porque na verdade haveria um linchamento da base, que é a maioria, em relação à oposição. A oposição se retira. É uma manobra legítima da atuação parlamentar. Exato. O colega entendeu que não e a maioria decidiu prestigiar o trabalho do colega. No meu entendimento, inútil, Sérgio. Ok, vamos lá. O tão sonhado Aeroporto Internacional Leite Lopes. Cada vez mais sonhado, né? Cada vez mais sonhado, a novela só se prolonga. Recentemente, alguns vereadores estiveram em São Paulo, uma reunião com
Duarte Nogueira, que é o secretário dos Transportes, e com a prefeita Darcy Vera. E ali houve um embate muito grande entre os dois e me parece que nada foi muito resolvido ali. Os vereadores, inclusive, saíram chateados em relação a isso, porque eu conversei com alguns deles. Queria saber a sua opinião. Agora vai para frente ou não vai? Então, tá um jogo de empurra, né? O governo de São Paulo com o governo federal, um jogo de empurra. Antes disso, eu estou estudando uma questão que é importante agora. Os moradores no entorno do aeroporto me reclamam do seguinte: Papa, se vai internacionalizar ou não, para nós é menos importante. O que é mais importante? Regulamentar o funcionamento dos horários que essas aeronaves chegarão e partirão de Ribeirão Preto. Hoje tem um avião do Correio que chega a 1h da manhã e um outro que chega às 5h da manhã. Ninguém consegue dormir. Então, eu estou estudando isso primeiro. Nós precisamos definir um respeito à lei do silêncio aos que moram ali. Por exemplo, Congonhas, em São Paulo. Depois das 11 horas da noite não posa mais nenhum avião. Tem que ir para Guarulhos. E o primeiro voo só sai às 6 horas da manhã e só chega às 6 horas da manhã. Porque pelo menos das 11 horas da noite às 6 horas da manhã a pessoa pode descansar. Aqui em Ribeirão Preto não está organizado assim. Os moradores me reclamam de um avião do Correio, eu estou estudando esse caso para poder agir com mais propriedade, que chega a 1 da manhã e o outro às 5 da manhã. É isso que mata os moradores ali no entorno. Agora, governo de São Paulo, governo federal. O governo federal fala que não tem o dinheiro para colocar. O governo de São Paulo fala que tem. O governo de São Paulo diz que ele não desapropria aquela área antes do governo federal dizer que está com o dinheiro na mão para o início das obras. Em parte tem razão, porque se ele desapropria, o governo de São Paulo desapropria a área, e o governo federal não coloca o dinheiro imediatamente para as obras começarem, vai haver invasão, como está havendo no Parque Rubensione, como está havendo no Branca Salles. O que está acontecendo no Parque Rubensione é um caso de polícia. Tem que haver uma força-tarefa da Prefeitura, Governo de São Paulo, Poder Judiciário, Ministério Público do Meio Ambiente, notadamente, e acabar com aquilo agora. Estão destruindo nascentes ali. Mas a própria Justiça deu 30 dias para isso aí, né? A Prefeitura Enquanto dá 30 dias, está ocupando mais ainda. E olha a situação que está acontecendo, é explosiva a situação dos moradores de rua. Explosiva. A questão das invasões em Ribeirão Preto é explosivo. Um tanto por força dessa recessão, né, cruel que a presidente Dilma está impondo aos brasileiros, uma recessão gravíssima, talvez a mais grave da história. Nós não tivemos nesse século, no século passado e nem nesse, 2 anos seguidos de recessão. É o que teremos. O ano que vem nós teremos recessão de novo. Sabe por quê? Colocaram o ministro Levi porque ele tinha que fazer um acerto de contas para que em 2016 o país voltasse a crescer. Só que o próprio partido do governo, o PT, não deixa fazer o acerto de contas. Estão aprovando o projeto para aumentar a gastança. A presidente hoje arrecada uma carga tributária de 36% e não dá conta de tocar o país. O déficit está em 9%. 36 mais 9, 45 e não consegue organizar o país. Nos entrega um sistema de saúde horroroso, um sistema de comunicação horroroso. Não melhora o saneamento básico na casa das pessoas. E arrecada 45% do que a gente produz. E nos entrega uma recessão com inflação alta e desemprego. Esse povo perdeu a noção. Eu não sei como é que ela consegue permanecer no cargo. Eu escuto assim, precisamos respeitar o resultado das eleições porque ela ganhou. Tá bom, então governa, presidente. Não, não governa. Tá, mas fica naquele acordo, quem cai, se é ela que cai, se é o Eduardo Cunha que cai, e agora me parece que fizeram um pacto pela impunidade para nenhum dos dois cair. Tá, mas pousando o nosso avião aqui... Voltando para o avião que está lá. O que está faltando? O governo federal dizer para São Paulo assim, está aqui o dinheiro, pode desapropriar que eu faço a obra. Ou está faltando o governo de São Paulo pôr o governo federal na parede e dizer o seguinte, olha, você não falou que ia mandar o dinheiro? Não, eu estou desapropriando, agora manda quando você quiser. E aí, Ribeirão Preto vai sofrer um processo de invasão naquela área de novo, para a justiça dar mais 30, 60 dias para desocupar? E aí aquele trauma de uma reintegração de posse, eu já tive que organizar 3 reintegrações de posse. É doloroso. É doloroso. É doloroso para todo porque mundo. Vai a assistência social, vai lá, vai a Guarda Civil,
vai as máquinas da infraestrutura, vai a polícia militar da segurança, porque é um funcionário público que está dirigindo aquela máquina, que vai atropelar barraco. É uma cena traumática. Então, eu creio que o governo de São Paulo está agindo corretamente em esperar um sinal mais firme do governo federal. Agora o governo federal não manda sinal nenhum. Olha como é que nós estamos. Enquanto isso, eu quero estudar a questão do silêncio, do respeito aos moradores, fazendo com que as aeronaves posem até às 11 da noite e a partir das 6 da manhã. Bom, também hoje a prefeita deu um ultimato às empresas de energia e de comunicação sobre o calçadão. Vereador, 3 anos. Quarto, né? Também 3 concluídos, já estamos no 4º ano de reforma. Falaram o quê? Porque todo mês nós estamos falando isso aqui. Não esqueceram de fazer uma chaminé lá para o Papai Noel chegar? Porque todo ano ele desvia, vai para o outro lado. O que está acontecendo? Seria cômico se não fosse trágico, né, Sérgio? Agora, é um cinismo da prefeita dizer que deu ultimato para as empresas. É muito cinismo da prefeita, porque, na verdade, as empresas estão sofrendo pelo fato de que a administração não se organizou para concluir essa obra logo. Aí me parece quando que eu comecei a falar disso, quando eu comecei a falar disso lá em 2013, apareceu uma meia dúzia de gato pingado me criticando que eu estava sendo muito duro, muito radical, muito rigoroso com a administração. Sumiram tudo. Mesmo a meia dúzia de gato pingado que apareceram fazendo mimimi, defendendo a administração, sumiu. Você não acha um. E agora vem essa falsidade da prefeita em dizer que está dando ultimato para as empresas. Olha, as empresas, Sérgio, já mandaram até o dinheiro antes. Estão doidas para terminar a obra, para pegar outra obra. É essa administração que fez um projeto muito bom, liderado pela ex-secretária Adriana Silva, mas que não teve planejamento algum a execução dessa obra. Olha o que está acontecendo agora na Rua General Osório, agora. Eu fui chamado pelos moradores na noite de finados, vê lá no meu site, marcospapa.com.br, o filme que está lá, no dia de finados, 10 horas da noite, eu com as minhas filhas ali, porque elas estavam comigo, as duas de guarda-chuva e eu com os funcionários do DAERP valentes, numa lama, num esgoto, numa água, correndo risco de tomar choque da rede elétrica, mas sem planejamento nenhum. Foram avisando, correndo o morador do prédio, os moradores, o síndico teve que avisar correndo para os moradores tirar o carro da garagem, quem teria que trabalhar na terça-feira. Agora, passa em frente a prefeitura, na General Osório, um caos tremendo, provocado por uma administração desorganizada, sem planejamento, que castigou os comerciantes do centro. As empresas do centro estão sofrendo muito mais nessa recessão agora, porque é uma competição desleal. De um lado você tem os shopping centers limpos, organizados, com ar-condicionado, com estacionamento. E aqui no centro você tem uma bagunça promovida pela prefeitura municipal. A prefeitura, ao invés de ajudar a mitigar os efeitos de uma recessão tão brutal, ela piora. 4 anos de obra, prejudicando o comerciante do centro, as pessoas que trabalham no centro, que vivem no centro, aqueles moradores que ali, aquelas tampas, né? Eles enterraram os fios. Só que aquelas tampas ficaram sem cobertura. Quando a gente passa de carro, faz aquele barulho, blá blá, blá blá. A minha família mora no centro da cidade há 100 anos, por isso que os moradores me chamam. Eu fui lá. Aquele barulho que já incomoda no dia, que na hora que você passa durante o dia, o Tarlá, a hora que você passa ali às 2 horas da manhã, o morador do prédio parece que explode uma bomba no travesseiro. Faz 4 anos que ninguém dorme naquele pedaço. General Osório, Barão do Amazonas, esconde em Inhaúma. Fora os outros. Então não tem desculpa nenhuma. E usar essa expressão, essa falsidade dessa expressão de ultimato às empresas querem acabar com aquilo lá logo para partir para uma outra obra. Então eu espero o seguinte, e outra, infelizmente eu percebo um componente de crueldade nessa atitude da prefeitura, de dar mais uma atrasada nas obras para o ano que vem inaugurar e é ano de eleição. Eu percebo essa crueldade, porque não tem desculpa para atrasar tanto essa obra como atrasar. Mas a população está atenta, você que está me assistindo pela TV Câmara, você tem que ficar atento a essa falsidade, essa hipocrisia dessa administração. Tem um componente de maldade em atrasar essas obras para o ano que vem para fazer festinha de cortar fita em véspera de eleição. Estejam atentos a isso
e todos os que participarem desse palco de terror da inauguração do calçadão no ano que vem. Tá lá, última pergunta. Seus rumos agora com o seu partido, Marcos Papa para o ano que vem. Gostei da pergunta, Tarlá. É um motivo de muita felicidade, né? Porque em meio à maior crise ambiental da história da humanidade, da história do Brasil, a sociedade brasileira reage e cria uma força política, a Rede Sustentabilidade, que tem a sustentabilidade no centro das suas ações. No começo do programa, fundamentamos algumas questões da sustentabilidade. Vamos pegar o exemplo, então, né, a questão da sustentabilidade do calçadão que acabamos de falar. É justo fazer essa obra? Muito. É economicamente viável? É economicamente viável, mas não foi feito um planejamento para que essa obra se concluísse em tempo de beneficiar, de novo, os comerciantes, os trabalhadores, os moradores, os que preferem comprar no centro, não é? Então não houve um trabalho sustentável e o desastre aí está. Parque Rubensione, idem. Zona Leste, Jardim Interlagos, idem. Mas a sociedade brasileira reagiu e criou o Partido Rede Sustentabilidade. Você que nos assiste pela TV Câmara, é um convite que eu faço. Conheça o nosso site marcospapa.com.br para que você possa acessar as notícias da Rede Sustentabilidade, que agora é um partido político com registro definitivo. Nós vamos disputar as eleições do ano que vem, construindo a nova política que tem a ética, que tem a construção de um empreendimento político com fundamento na formação de redes de confiança. Para que nós possamos, é possível, eu digo que Ribeirão é uma cidade muito boa de se viver. A gente só quer que ela seja boa para todo mundo e isso é muito possível, pelo tanto de dinheiro que se arrecada. Se nós tivermos uma gestão eficiente, voltada ao interesse público, eu não tenho dúvida que nós conseguiremos tirar Ribeirão Preto desse buraco. Ok, o Papa é pop, começou sorrindo, tá meio bravo agora no fim, mas sorriu de novo, então tá bom. Papa, obrigado, viu? Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade de falar com Ribeirão Preto pela TV Câmara. Essa braveza, ela é fruto de uma indignação que a população está sentindo hoje. Quando nós percebemos que alguns problemas não são solucionados por negligência, né? É por falta de vontade política, por falta de empenho, a gente fica bravo junto com a população. Mas eu agradeço muito as perguntas e a oportunidade de falar com Ribeirão Preto pela TV Câmara. É isso aí, tá lá, obrigadão, hein? Obrigado a você. E você que está nos assistindo, continue, tem mais. Tchau, tchau.